Boa noite, galera String Monster, tudo beleza? Estamos às 22h42 da noite, dia 9 de janeiro de 2023. Tudo bem? Vamos lá falar sobre o nosso terceiro teste, que foi a Tecnifiber Head Code 1.25. Então vamos fazer umas comparações com as cordas que a gente já utilizou, que foi a corda MSV Focus X e a corda Yonex Poly Tool Heavy 1.25 e 1.18, a MSV 1.18, certo? O que a gente pode comparar entre as três, primeiramente, tendo aqueles parâmetros que a gente segue, né? Conforto, potência, controle, spin, fio e manutenção de tensão. Que esta raquete, que esta corda, aqui é a corda na raquete, na Clash V2 que eu uso, ela é uma corda, dentre os monofilamentos, os poliésteres, uma corda bem macia mesmo. Ela é uma corda da Tecnifiber, da linha da Tecnifiber, que tem a Ice Cold, Razor Cold e Black Cold. Ela é uma corda circular, ela não tem, não é poligonal para poder facilitar o spin, mas ela é uma corda, um poliéster bem macio mesmo, que é bem gostosa de bater. Eu achei das três a corda de poliéster mais macio dentre as três cordas que a gente testou. Só que é evidente que eu já evidenciei logo na primeira hora e meia que eu bati com eu sempre alterno as raquetes por causa do overgrip, né? Que aqui em Belém a gente acaba transpirando demais. E aí eu acabo alternando as duas raquetes. E eu já notei que há uma perda de tensão importante na raquete. Isso a gente vai chegar lá porque primeiramente ela por ser macia, então ela sofre mais com o spin. Quando a gente promove spin nela, ela acaba gerando diferenças de temperatura entre as cordas das mains e da crosses, gerando fusão entre as cordas. E na primeira hora e meia que eu bati, já houve fusão das cordas. Isso significa também que a corda começa a perder tensão. Isso é importantíssimo. Então isso eu já notei na primeira hora e meia. Eu bati com essas duas raquetes por volta de 5 horas de treino. E assim, quando eu fiz a aferição da tensão, realmente, dentre das três cordas que eu testei, foi a que mais perdeu tensão. Uma das raquetes estava com 33, eu encordou com 40 libras, pelo meu aplicativo, o Tennis Tension. Uma das raquetes estava com 32 libras de tensão e a outra com 33 libras, certinho? Vamos falar das outras itens. Isso é ruim, porque você provavelmente vai ter que trocar a corda antes dela quebrar, antes dela fragmentar toda, porque a vida útil dela é muito menor do que a vida como se ela tivesse na sua ruptura. Isso diferencia um pouco com o que a análise da Tennis Warehouse, que eles fazem a análise como se a jogabilidade fosse de 80, 8 numa escala de 100. Eu não concordo. E dizem que a durabilidade dela é 93. Pode ser até durável, porque todo monofilamento ele é resistente, mas a qualidade da corda ela vai se perdendo.
É, Vamos lá. Potência. Eu achei dentro das 3 cordas ela menos potente que a Focus X e mais potente que a Yonex Poly Tool Heavy. Ela tem uma propulsão da bola importante, só que isso vai totalmente de encontro com a análise, por exemplo, da Tennis Warehouse, que eles consideram a corda péssima para potência. Eu não diria péssima, mas é uma corda que ela é mais confortável do que potente, com certeza, mas eu não daria, por exemplo, eles deram 4.7 em termos de potência. Eu daria um 6, 7, numa escala de 0 a 10, mas não é uma corda que, assim, é uma corda de poliéster. Então, normalmente os poliésteres são feitos para controle. Quando eles são mais macios, eles conseguem ter uma resposta parecida com os multifilamentos. Mas eu tive a sensação de uma maciez, um conforto, mas em termos de potência ela ficou intermediária entre as duas outras que a gente testou, na minha opinião. Apesar de ser uma corda redonda, eu concordo com o pessoal da Tennis Warehouse, ela promove spin, eles deram um 7.4 em termos de spin. Eu daria essa nota, por volta dessa nota, que é uma corda que talvez por isso ela gerou uma fusão precoce, por essa facilidade dela promover o spin, certo? Conforto, eu considerei uma corda confortável, eles deram uma nota de 6. Eu não achei nota de 6 é por um poliéster mais rígido, entendeu? Eu daria uma nota entre 7 e 8. E controle é uma corda de um ótimo controle, entendeu? Apesar de eu ter a tensão bastante baixa, que eu estou usando tensões mais baixas, ela, apesar disso, eu conseguia colocar a bola onde eu queria e tinha uma sensibilidade também muito importante. Por exemplo, no jogo de saque e voleio, no jogo de duplas, ela foi bem interessante. Então, a discordância que eu tenho é com relação à potência. Não é uma corda que eu diria presa, uma corda que, por exemplo, você faz um grande esforço e não gera potência, mas tem um viés nesse caso, porque, por exemplo, a minha raquete, a Clash V2, é uma raquete já de controle, associada com poliéster. Talvez também por isso eu já esteja acostumado a jogar com a raquete de controle. Então já estou acostumado com a forma que a bola se projeta. Mas comparando, se for para escolher uma corda, dentre as 3 cordas que a gente testou, eu prefiro a MCV Focus X, certinho? E no geral ele dá um 8.2 para a corda, dando como pontos positivos a durabilidade. Eu não concordo, essa corda perdeu bastante tensão, e pro tempo de jogabilidade eu achei que ela perdeu muita tensão comparado com as outras duas. Ela perdeu um ponto de tensão a mais do que as outras duas. E ele considera como um ponto positivo também o controle. Como todo o monofilamento, ele vai ter um pouco mais de controle mesmo. Ele considerou que para iniciantes é uma corda muito dura. Pode ser, porque o iniciante ele tem que, de preferência, ou ter um cordoamento híbrido ou ter um cordoamento de multifilamento, para evitar lesão quando ele está aprendendo a biomecânica correta do golpe de tênis, certinho? Deixa eu ver aqui outras características aqui que a gente pode pegar. Por exemplo, os testers da Tennis Warehouse
eles usam tensões muito acima do que eu uso. Eles usam tensão de 54 e 55 libras. Pode também ter um viés com relação a a escolha das tensões, entendeu? E também a escolha da raquete. Por exemplo, eles usam, por exemplo, um dos testes usa a Volk Super G7 e o outro tester usa uma Blade 98, que a Blade 98 se assemelha um pouquinho mais com a Clash, mas tem características um pouquinho diferentes, um perfil mais fino e tudo mais, sendo uma raquete de mais controle ainda. Certinho? E o que mais? Deixa eu falar um pouquinho das outras cordas da linha da Tecnifiber, que são a Ice Cold e a Black Cold e a Razor Cold também. Tecnifiber. Razor Cold. Ó, por exemplo, a outra corda da Tecnifiber já é uma corda poligonal. Só um instantinho. Ó, a Razor Cold, ela é uma corda poligonal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver as características da Razor Cold que está faltando aqui. É a estrutura pentagonal e tem a tecnologia Thermocore, que ele garante aquela questão do fio, da pegada, que as cordas poligonais, como por exemplo a Yonex Polytour Heavy, por ser octogonal, tem, e não tem a que eles chamam de mordido, bite,
na bola, e isso consegue fazer aumentar a superfície de contato e promover o giro, certinho. Tem a Razor Code, tem a Ice Code também, e a Black Code. Ice Code, Ice Code, que ela tem um núcleo e tem mais semelhança com um multifilamento, entendeu? Para promover uma maior potência no jogo, certo? E a Black Code, então a Ice Code ela já é uma corda com duplo núcleo que dá um pouquinho mais de maciez na corda, só que o seu grande efeito é de controle, certo? E a Black Code, para determinar a linha da Tecnifiber, que é a última da linha. Eles dizem que a Black Code também é bem macia, certo? Gerando um controle adequado, fio adequado. Dentro dos... mas que ela tem a mordida um pouco menor do que, por exemplo, a Razor Code, entendeu? Então, gerando um pouco de desconforto comparado. Então essas são as linhas de monofilamentos da tênis, da Tecnifiber, marca francesa, que veio aí para ficar desde que patrocina Daniil Medvedev e Iga Swiatek, que já foram número 1 do mundo. E era uma marca que não era tão conhecida, me lembro na década dos anos 2000, quem jogava com essa marca era Janko Tipsarevic, que era um dos jogadores que jogava de óculos, que chamava bastante atenção, e Fernando Verdasco, espanhol, que fez um grande jogo numa etapa do Australian Open com Rafael Nadal. Se eu não me engano, na semifinal foram os dois, foi um jogaço, onde Nadal ganhou, certinho. E a Tecnifiber, em breve, eu pretendo fazer reviews das raquetes deles. Ainda não tive coragem de comprar a raquete deles, porque ainda prefiro fazer testes com as raquetes que eu mais conheço, entendeu? Já errei muito, então assim, eu vejo, por exemplo, que a TF40, que ela é uma raquete de bastante controle, então por isso que eu ainda não foi das minhas opções para poder testar, e porque eu estou à procura de uma raquete de maior potência, que é a Clash V2. Então, assim, dentro da minha eleição, tenho vontade de testar a Ultra, cabeça 100, e
amanhã eu vou promover o review da minha próxima raquete, certinho? Não vou dizer qual é a raquete, vou lançar uma enquete para vocês tentarem sacar qual é a minha raquete. Nas outras lives eu já dei alguns indícios de qual raquete eu vou usar e vou perguntar para vocês, fazer uma enquete de qual vai ser a raquete nova do String Monster. Entendo que ele já falou de tanto de raquete, de todas as raquetes dele e da raquete atual, as queixas atuais, até serve como revisão da saga das raquetes do String Monster, tá bom? Deixa eu agradecer a Herbalife Nova Brasília, um grande abraço. Lalado, meu grande amigo, um grande abraço. Felipe Oriá, grande abraço. Um grande abraço pro seu pai, aniversariante de hoje. Supla Tênis, um grande Alisson Oriá. Supla Tênis. Renata Londeiro, um grande abraço. Dona Edna Lúcia, minha mãe. Meu pai, seu Irã Rocha. Certinho? Então amanhã iremos fazer o review e apresentar a nova raquete do String Monster, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, uma boa noite de segunda. Tchau, tchau.